Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Lexio Divina Peregrina. Eu sou o Padre Felipe, da comunidade Sementes do Verbo, atualmente em missão em Belém do Pará, no convento Nossa Senhora do Carmo, e juntos vamos meditar a Lexio Divina deste domingo. Primeira leitura retirada do livro do Eclesiástico vai nos dizer: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes, tudo é vaidade. Por exemplo, um homem que trabalhou com inteligência, competência e sucesso, vê-se obrigado a deixar tudo em herança a outro que em nada colaborou. Também isso é vaidade e grande desgraça. De fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Toda a sua vida é sofrimento, sua ocupação um tormento, nem mesmo de noite repousa o seu coração. Também isso é vaidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Na primeira leitura, meus irmãos, nós escutamos o livro do Eclesiastes, que vai nos falar que tudo é vaidade. Nós sabemos que, como temos a inclinação ao pecado, facilmente nós somos vencidos, seduzidos pelas vaidades, pelas coisas do mundo. Mas a resposta para essa pergunta que o livro do Eclesiastes vai nos fazer é: de fato, que resta ao homem de todos os trabalhos e preocupações que o desgastam debaixo do sol? Se nós não tivermos Cristo, se nós não tivermos um olhar escatológico sobre as realidades deste mundo, um olhar voltado para o alto, nós iremos nos frustrar. Nós iremos olhar e ver que nós estamos trabalhando em vão, que todo o nosso esforço, tudo aquilo que nós fazemos não passa de vaidade, não passa de trabalho sem nós vermos os frutos. Por isso, o Senhor nos convida, através dessa leitura, a elevarmos o nosso olhar, a sairmos da vaidade, a não deixar com que as coisas do mundo, as preocupações, tomem o nosso coração, roubem o nosso coração, mas que nós elevemos o olhar para Deus. O Salmo responsorial, o Salmo 89, vai nos dizer: vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão. Pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos, até quando tardareis? Tende piedade e compaixão de vossos servos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Caríssimos irmãos, nós somos convidados a dizer juntos com o salmista, a declarar, a proclamar que o Senhor é o nosso refúgio. Mesmo quando nós olhamos para um lado e para o outro, e as preocupações da vida, o peso do trabalho, as angústias da vida nesta terra, parecerem ser maior do que a nossa fé, nós precisamos dar essa resposta de fé para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós, com essa certeza, com essa confiança de que nós vivemos esta vida com o olhar fixo na eternidade. Na segunda leitura, retirada da carta de São Paulo aos Colossenses, São Paulo vai nos dizer: irmãos, se ressuscitartes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não às coisas terrestres, pois vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós aparecereis também com ele, revestidos de glória. Portanto, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão,
maus desejos e a cobiça, que é a idolatria. Não mintais uns aos outros, já vos despojastes do homem velho e da maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador, em ordem ao conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, inculto, selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, nós somos convidados a buscar as coisas do alto. Mesmo se nós estamos nesta vida, e aí como vai nos dizer Santa Teresinha, essa vida é um brevíssimo segundo que passa, nós estamos aqui de passagem. Por isso nós não devemos nos apegar às coisas deste mundo, às reações deste mundo, como São Paulo vai nos dizer, né? As rixas, as imoralidades, a impureza, a paixão, os maus desejos, as cobiças, mas nós devemos viver nesta terra, né? Com um olhar voltado para o céu, na certeza de que esta terra é passageira, mas nós somos vocacionados para a eternidade. Por isso nós somos chamados a buscar as coisas do alto. Em todas as nossas atitudes, no nosso trabalho, nós não podemos trabalhar visando somente o dinheiro pelo dinheiro. Claro, o dinheiro é importante para o sustento da sua família, para o sustento da nossa vida neste mundo, mas nós devemos ter o olhar escatológico, dizendo como que aquele trabalho vai me santificar, como eu vou ser mais santo, vou ser mais Deus, a partir das realidades que eu vou vivendo nesta terra. Porque senão, irmãos, nós vamos viver nesta terra com um olhar voltado para baixo, como se tudo fosse finalizar aqui. E aí São Paulo vai nos dizer, uma pessoa que vive assim é o mais triste dos homens. Mas nós devemos encher-nos da esperança do céu, da esperança das realidades vindouras, das realidades celestes que estão por vir e que nós somos convidados por Cristo. E no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, Jesus vai nos dizer: naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, quantas vezes a ganância, o desejo do ter, do poder, vai entrando sorrateiramente no nosso coração e vai tomando o lugar de Deus. Aqui eu quero deixar bem claro que Jesus não está dizendo que nós não podemos ter bens, que nós não podemos ter dinheiro. Jesus não está condenando isso. O que Jesus está condenando é esse desejo desenfreado de possuir, de acumular, de querer viver uma vida de plenitude, de realização, já aqui neste mundo. Porque o coração do homem, irmãos, o nosso coração, ele tem um desejo de plenitude, tem uma sede que só pode ser preenchida por Deus. E quando nós não buscamos Deus, nós vamos buscar compensações. Aqui no Evangelho, Jesus traz o exemplo do dinheiro, dos bens. Mas quantas vezes nós vamos buscando compensações na sexualidade, na bebida, na droga, no prazer, em relações de dependência? Ou seja, coisas que nós vamos tentando preencher o lugar de Deus. Mas isso é besteira, isso é tolice.
porque esse lugar só Deus pode preencher. Por isso, queridos irmãos, peçamos ao Senhor a graça de não querer possuir outro bem a não ser o próprio Cristo. De não querer possuir, de não querer ocupar o nosso coração de outra coisa, de outra pessoa, a não ser o Cristo vivo e ressuscitado. Se nós colocamos Cristo em primeiro lugar, todas as outras coisas vão ser ordenadas a partir de Cristo. E assim nós poderemos ser livres, livres para amar a Deus, livres para amar o outro e livres para amarmos a nós mesmos. Por isso, renovemos a nossa confiança e a nossa esperança no nosso Deus, que vive e reina para sempre. Amém. Deus os abençoe.